Olá pessoal, meu nome é Eduardo Lima, esse aqui é o seu canal Eduardo Lima Anti-Imperialismo e eu estou aqui mais uma vez com vocês para falar sobre um assunto importante. É um assunto que sempre causa polêmica aqui no meu canal e eu achei esse artigo maravilhoso aqui no site Stalker Zone que eu traduzi e eu vou ler para vocês sobre os ataques aéreos de Israel, os persistentes ataques aéreos de Israel, mesmo depois da Rússia ter enviado sistema de defesa aérea S-300 para a Síria. E eu achei bastante interessante. Só uma afirmação que vocês têm que levar em conta. Esse artigo foi feito antes desse último ataque de Israel, de Israel. Então foi antes. No entanto, esse último ataque de Israel não invalida o conteúdo desse artigo, na minha opinião, porque ele mostra que os ataques aéreos de Israel na Síria são sinal de fraqueza e não de força. E ele explica aqui isso muito bem. Eu vou ler aqui para vocês. Além disso, antes de começar a ler, eu queria mandar aqui minha solidariedade à população lá de Brumadinho, que sofreu com uma tragédia agora de mais um vazamento de represa lá em Minas Gerais. Queria mandar as condolências aqui para a população lá que sofreu com mais esse desastre provocado por irregularidades aí mais uma irregularidade dessa empresa aí chamada Vale do Rio Doce. Infelizmente não vai ser a última tragédia que acontecerá desse tipo no Brasil, devido cada vez mais estão afrouxando as regras de segurança das mineradoras. Continuando aqui. Por que os ataques aéreos de Israel à Síria são sinal de fraqueza, não de força? Artigo de Ollie Richardson. Achei muito interessante esse site. Depois vocês dão uma olhada aí, vou deixar o link na descrição. Quem souber inglês vai acompanhando esse site. Por que a Rússia se comporta do jeito que faz em relação aos ataques aéreos israelenses na Síria? Irei do que parece ser um fato estabelecido, Sana confirmou, que na noite de 11 de janeiro Israel atingiu o depósito no aeroporto internacional de Damasco, isto é, danos materiais. 12 projéteis foram disparados no total. As defesas antiaéreas sírias funcionaram e, segundo todos os relatos, elas eram tão eficazes quanto no bombardeio anterior em Israel, 80% de precisão aproximadamente. Lembrando que isso aqui não é esse último ataque aéreo, é um ataque aéreo anterior que ele está falando. Mesmo se Israel tivesse atingido 2 armazéns e uma fazenda local, além disso, isso não mudaria absolutamente nada. O que o exército sírio perdeu pode ser substituído por pouco risco. O Irã aparentemente forneceu ao exército sírio muito bem e continua a fazê-lo à vontade. Quantas vezes Israel atingiu alvos em Damasco e em seu aeroporto desde 2015? A resposta é muitas. A cada ataque resultou mais ou menos na mesma coisa, pequenas perdas materiais. Algumas vezes as tropas foram mortas em alguns casos, mas isso dificilmente pode ser descrito como grandes perdas. Sim, a guerra envolve perdas humanas. Chocantes, não é? Há algum mal entendido em relação ao motivo pelo qual a Rússia enviou o S-300 para a Síria e atualizou a rede de defesa aérea do exército sírio, integrando-a à sua própria rede. Como com o S-400, havia a suposição de que Israel nunca iria bombardear a Síria novamente, ou que uma NFZ foi criado. Seria uma zona de exclusão aérea, né? Havia sido criada. Aqui está mostrando o esquema, mostrando a gama de equipamentos que formam o S-300. Vocês podem ver aqui. Com o S-400, esse não é o caso absolutamente.
Como expliquei uma vez em um artigo antigo, a implementação do S-400 foi o próximo passo lógico após o estabelecimento dos acordos de Minsk e a neutralização do que o Ocidente estava tentando fazer na Ucrânia. O que o Ocidente estava tentando fazer na Ucrânia, quando ele falou Ocidente, tá, gente? Ele está falando os países que mandam no Ocidente, ou seja, principalmente Estados Unidos e Europa. O que o Ocidente estava tentando fazer na Ucrânia? Principalmente arrastar a Rússia para um sábado fratricida e assinar a sentença de morte da nação russa. O golpe da União Soviética já era um alvo para o Ocidente, então administrar armamento contra a Rússia. Estados independentes, entre aspas, pós-soviéticos, era a próxima tarefa. Tendo criado um paradigma pelo qual o Ocidente deve despejar dinheiro em um buraco negro, sendo incapaz de abandonar o monstro bandeirista que criou, a Rússia abriu um caminho seguro para a Síria. Sukhóis aterrissaram em Khmeimim em setembro de 2015. O Ocidente estava congelado no tempo e vulnerável a um ataque na retaguarda, colapso da ordem liberal. O que ele estava falando aqui é que o apoio da Rússia aos levantes lá no leste da Ucrânia fizeram com que os Estados Unidos fossem obrigados a despejar dinheiro no governo nazista lá, da junta de Kiev, e agora sob o comando de Poroshenko, sendo que o exército ucraniano foi incapaz de derrotar aquelas repúblicas autoproclamadas de Donetsk e Lugansk, financiadas pela Rússia. Isso fez com que os Estados Unidos fossem obrigados a despejar dinheiro na Ucrânia, mas sem resultado para que eles queriam, que seria uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia. E isso abriu o caminho para que a Rússia pudesse mandar aviões para a sua base em Khmeimim, na Síria, e continuar a guerra contra os Estados Unidos, né, a guerra fria, né, guerra indireta contra os Estados Unidos. E caso os Estados Unidos tentassem alguma coisa, eles poderiam atacar na retaguarda. O que fala aqui vulnerável retaguarda é o colapso da ordem liberal. Ele é a crise, né, capitalista. Opa, voltando aqui. Então, essa é o impasse que se deu lá, entendeu? E vamos continuar aqui. Aliás, os protestos dos gilets jaunes, os coletes amarelos, né, na França, representam o primeiro estágio desse ataque na retaguarda. Mas não é a Rússia quem está por trás disso. O Ocidente está se sufocando com suas próprias mãos. A Rússia simplesmente criou as condições para que tal coisa aconteça ao implantar o S-400, por fim ao projeto Sykes-Picot, impedindo a França de pilhar mais o Oriente Médio. A Rússia vai tirar a França para fora da África depois. Como resultado, as contradições internas que formam o clima de equilíbrio na sociedade francesa, União Europeia, foram levantadas à superfície, semelhante à forma como o passado sombrio da Ucrânia. Colaboração com o PA-SS veio à tona. O Ocidente ajudou esse processo através do golpe de 2014, mas não o criou. Falando do golpe de 2014 na Ucrânia, que colocou os nazistas no poder. A implementação do S-400 foi necessária pela Rússia para tirar a carga dos S-400, ou seja, dar à Rússia mais espaço de manobra na esfera diplomática. Lembrete, o S-400 é muito mais do que um sistema antiaéreo. Ele encarna o futuro das relações internacionais e uma transição para longe da responsabilidade de proteger. É irônico, porque na realidade essa doutrina impõe a responsabilidade contrária. Em outras palavras, Israel havia criado espaço para a manobra na Síria, que começou a representar um perigo para a zona de linha vermelha da Rússia, e portanto do direito internacional, em Khmeimim e Latakia Tartus. O que quero dizer como zona linha vermelha? A Rússia foi convidada para a Síria por Assad e, portanto, deve basear suas forças militares em algum lugar. Assim como uma embaixada é um tipo especial de território, uma base militar também é como um Estado dentro de um Estado. As tropas russas representam a assinatura da Rússia, da mesma forma que as tropas sírias representam a assinatura da Síria. De fato, os curdos se atiraram aos pés quando tentaram sair da estrutura do Estado sírio,
porque não têm o poder de ir sozinhos no grande mundo das relações internacionais. A América tem parceiros de negócios, não amigos. Aí está falando dos curdos, né, que eles foram se aliar aos Estados Unidos e foram abandonados. Há uma outra interpretação mais vívida dessa zona de linha vermelha. A estrutura clara, como definida pelo direito internacional, segundo a qual a Rússia é responsável, tanto na mídia quanto perante a Carta da ONU, por sua ação ou reação. Ou seja, o S-400 abatendo um jato israelense significa que o Estado russo é responsável por isso. E se o S-200 for disparado, significa que o Estado sírio é responsável, respectivamente. É por isso que a Rússia sempre tentou encontrar uma maneira de usar o S-200, a fim de repelir Israel. Alguns jatos foram abatidos, desculpe, foi um ataque de pássaro. Que ele faz uma piada que quando um jato de Israel foi abatido lá na Síria, a Israel tentou disfarçar dizendo que um pássaro entrou lá nos motores do avião, né, para poder e fez o avião cair, que é um deboche, né? Que Israel não quis admitir que foi derrubado, que um caça seu foi derrubado pelo exército sírio. Continuando, isso libera a Rússia de ser culpada na mídia no nível diplomático. Não há portas fechadas, no entanto, como todas as partes entendem como o grande jogo funciona. Na frente de Israel, e assim dá a Moscou mais espaço diplomático para manobrar e também limita as consequências para o ambiente local. Por exemplo, os judeus que vivem na Rússia não se sentirão desconfortáveis porque o país em que vivem apenas atacou sua pátria. Netanyahu sabe que Moscou deu ao exército sírio a ordem de disparar o S-200 em seus preciosos jatos? Claro, mas em termos de direito internacional, não é uma reação russa, é uma síria. E se o empurrão veio para empurrar e Assad foi levado para o TPI, a Síria pode dizer que Israel violou sua soberania. Assim, Damasco também é coberta pela Carta da ONU. Isso não funcionou para Milosevic, porque a Rússia não estava em posição de oferecer alavancagem aos seus aliados devido à traiçoeira perestroika, que aleijou a Rússia em todos os aspectos. No entanto, existe um problema. Israel pode violar o direito internacional, no nível local, não globalmente e certamente não contra uma superpotência nuclear, sem consequência. Ou seja, o jogo é manipulado. Então, como a Rússia pode empurrar Israel de volta e coagi-lo a respeitar o direito internacional? Aqui temos que ter cuidado para não entrar em um paradoxo, violar o direito internacional e, portanto, cortar relações diplomáticas, a fim de forçar o infrator a cumprir o direito internacional. Isso é o equivalente a cortar sua própria garganta. Agora, vamos falar um pouco sobre o que a Rússia está tentando globalmente. Todos nós já vimos o que os Estados Unidos e a companhia fizeram em nossas vidas e até mesmo na vida de nossos descendentes. Um bom exemplo moderno é a Iugoslávia. Os Estados Unidos cuspiram definitivamente nos princípios da ONU e violaram grosseiramente o direito internacional, jogando urânio empobrecido sem o mandato da ONU. Como os Estados Unidos conseguiram fazer isso é um tópico para outro dia. Mas o importante é que a soberania da Iugoslávia foi escurecida por meio de ONGs e trabalho agressivo de mídia, juntamente com falsas justificativas baseadas nos conceitos de Rasputin. Este fato ainda é alarmante até hoje, então foi aprendido muito rapidamente em Moscou, por Putin, onde tudo isso estava acontecendo. A única maneira pela qual a Rússia poderia sobreviver em meio a essa investida pós-soviética seria se visasse a fraqueza projetada dos Estados Unidos. E hoje temos Kinjal, a Vanguard, Calibre, S-400, Panzer, etc. O Ocidente não tem resposta para essas armas. É improvável que tenha paridade par nos próximos 50 anos. É como dizer, você gosta de usar porta-aviões e sua força aérea para agredir oponentes mais fracos, sequestrar sua economia e entregá-la ao FMI, depois integrá-la à OTAN para impedir que ela escape da hegemonia dos Estados Unidos? Ok, vamos desenvolver o kit de ferramentas necessários para bater em você quando for a hora certa.
tema comum em tudo o que eu já escrevi, seja para a mídia russa ou para a mídia inglesa ou nas mídias sociais, é que eu coloco ênfase no relativo longo prazo. Não amanhã, não na próxima semana, nem no próximo mês, nem em 5 anos, mas em 20 anos mais. Estamos agora em uma época em que a mídia social é um campo de batalha muito mais importante em termos de tempo do que a zona de operações militares do solo. Eles, é claro, trabalham em sincronia, mas os Estados Unidos entenderam que as revoluções coloridas são mais eficientes, consomem menos recursos e representam menos risco para as tropas americanas. Revolução colorida é você fomentar um protesto dentro do próprio país para derrubar um governo, que é o que foi usado na Síria, na Líbia, na Ucrânia e atualmente está em curso na Venezuela. De qualquer forma, sem querer discordar, meu ponto é que todas as reações devem ser encaixadas em um algoritmo que produz vários resultados com base em diferentes períodos de tempo no futuro. Uma solução que traz fruto em 5 anos, mas depois de uma catástrofe em 10 anos, não é boa. O Ministério de Defesa da Rússia não é boa. Uma solução que traz frutos em 5 anos, mas depois de uma catástrofe em 10 anos, não é boa. O Ministério da Defesa da Rússia tem um supercomputador, como mencionei muitas vezes no passado. Hoje podemos dizer que o algoritmo usado permitiu que a Rússia e os amigos que cercassem o Ocidente. A mídia russa está, falando francamente, chutando a bunda do MSM. No caso, a mídia, né, internacional. O algoritmo é baseado em RISC. A Rússia deve ter permissão para cometer erros e sofrer as consequências como resultado. Durante a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética transformou uma situação negra em uma vitória. A proporção de tanques do Exército Vermelho destruídos para tanques alemães destruídos parece alarmante no papel, mas encontra entendimento com uma perspectiva ampla. A vitória foi possível por causa desse mesmo risco. Não havia rede de segurança. Os russos vencem ou são exterminados. E isso não é verdade para a vida? Podemos nos considerar tão distantes dos nossos ancestrais Neandertal, Cro-Magnon, com nossos iPhones e cigarros eletrônicos? Mas não mudamos nada. Ainda lutamos pela sobrevivência. Estamos sempre prontos para lançar flechas e nos defender. Parece-me, com base em coisas que li de pessoas que conhecem a Síria muito melhor do que eu, que a Síria se enterrou em um buraco. É claro que Takfis, Irmandade Muçulmana, Wahhabita, Sionista, Ângulos se aproveitam disso, mas Damasco tentou certas políticas domésticas e algumas funcionaram, outras não. O principal problema agora é que a Síria tem uma crise demográfica, muito parecida com a Ucrânia. Na verdade, parece que isso é verdade para todo o Oriente Médio. Isso não aconteceu apenas em 2011 por causa dos terroristas, é um processo que começou muito antes. Então, quem vai resolver essa crise? É Moscou? Bem, acho que para muitos leigos esse seria o cenário ideal. Afinal, absorver-se da responsabilidade é conforme. Mas o que isso significa em última análise? A Síria deve continuar sendo uma criança que precisa da ajuda do papai? Certamente a Síria gostaria de cuidar de si mesma e ser autossuficiente, enquanto ao mesmo tempo desfruta das relações comerciais lucrativas e alianças políticas militares com aliados, onde os partidos têm status igual e não como uma criança vulnerável cercada por adultos? É claro que a China, a Rússia e todos os amigos eurasianos vão ajudar a reconstruir a Síria, mas em algum momento a Síria precisará depender de sua própria economia e esforços. O Banco de Desenvolvimento da Eurásia não é um conjunto interminável de fundos, nem a Rússia é um poço sem fundo de ajuda. Então, vamos voltar à pergunta feita anteriormente neste artigo. Como a Rússia pode ajudar a Síria, deter Israel e, ao mesmo tempo, preservar laços diplomáticos históricos com os dois países? Apenas um idiota não gostaria de ter mais aliados do que inimigos? Simples, aplicando regras que aplicam a todas as partes da Síria. A propósito, eu deveria deixar claro agora que a Rússia não está interessada em bombardear Israel ou qualquer outra ação lunática. Os ocidentais podem ter dificuldade em entender por quê, mas isso é porque o Ocidente nunca experimentou verdadeiramente a guerra, apenas os filmes de Hollywood.
A implantação do S-400 estabeleceu as seguintes regras. Não é uma lista exaustiva, mas alguns exemplos, no entanto. 1. As ações militares da Rússia são claramente diferenciadas das da Síria. 2. As partes não podem blefar sobre o que eles têm ou não possuem alavancagem coletiva de todos os teatros de operações ao redor do mundo. A Rússia controla o ritmo, a economia é mais forte que as economias dos outros partidos. Donetsk, Lugansk e Crimeia estão perdidos para o Ocidente. O obsesso bandeirista foi isolado. O Nord Stream 2 está sendo construído. Fim da discussão. 6. A associação com grupos jihadistas na Síria agora gera perdas e não lucros. Por que um cliente continuaria a financiar algo que evidentemente não pode atingir suas metas e objetivos? Ou seja, ele está falando aqui que não é mais lucrativo para o Ocidente continuar financiando os terroristas na Síria, porque sabe que eles não têm mais capacidade de conseguir derrubar o Assad. Isso aqui que dá para entender essa frase aqui. Então, por que eles continuariam financiando terroristas se eles sabem que não vai dar em nada? Essa é a questão. 7. A soberania da Síria é final, ao menos que um partido tenha vantagem para contestar isso. Vamos expandir alguns pontos. Como mencionei anteriormente, para Moscou, separar as ações da Síria na Síria, as ações da Rússia na Síria, foi um passo muito importante. Isso permitiu que Moscou participasse da guerra por procuração sem expor sua retaguarda ao ataque dos Estados Unidos. Golpe Navalny-Grudinin. Ou seja, ele está dizendo que essa ideia de você deixar a Síria tendo independência para suas ações e a Rússia apenas ajudando, evita que os Estados Unidos tentem um golpe dentro da Rússia, enquanto a Rússia está nessa guerra. Seria o golpe pela retaguarda. O preconceito da ONU foi removido no grande esquema das coisas. O paradigma RISC imposto pelo S-400, a Rússia deixou a Turquia cometer o erro previsto, permitindo a implantação do S-400, e empurrou os Estados Unidos para o Nordeste. O plano B de Washington facilitou a leitura do tabuleiro local. A esfera de influência da Turquia na Síria foi isolada em Idlib, operação que o anexo Alepo falhou. Catar e Saúde foram colocados um contra o outro e retirados do jogo, falta de alavancagem. O SOI de Israel encolheu devido ao fortalecimento do status regional do Hezbollah e da proximidade com as fronteiras do lado sírio de Israel. Ou seja, os ratos começaram a se dispersar. O acordo de Astana, em muitos aspectos, é ainda mais genial do que o acordo de Minsk. A Rússia encontrou uma maneira de explorar a falta de alavancagem da Turquia. Afinal, os Estados Unidos estão prontos para desencadear um golpe de Gulen a qualquer momento e coagi-la a reformatar a matriz jihadista, rede de ONGs. Com o passar do tempo, e o exército sírio liberou cada vez mais território, os grupos jihadistas consolidaram-se uma e outra vez, e a lista de grupos terroristas tornou-se cada vez mais truncada. Este é um aspecto muito interessante da guerra de quarta geração que merece seu próprio artigo. De qualquer forma, avançamos até hoje e só resta a Al-Nusra. Zinc e Anha são não membros, já que o Catar e a Arábia Saudita lavaram as mãos deles. Embora não possamos dizer com certeza qual é a Nusra hoje, os terroristas podem apenas mudar de bandeira e criar novas alianças com a ajuda de Ankara. Eles são a força controladora de qualquer maneira. E aqui está mostrando os símbolos, né, dos grupos terroristas que atacaram a Síria. A Batalha do Cerco de Alepo. Ele está falando aqui que os grupos, né, Al-Zinc e Al-Sham, que eram financiados pela Arábia Saudita e pelo Catar, estão por sua própria conta, já que esses dois países lavaram as mãos. Agora resta a Turquia financiando o grupo terrorista Al-Nusra. Espero que isso ajude a entender porque a Rússia estava feliz em deixar o Idlib para mais tarde. Idlib foi a parte que o exército sírio ainda não conseguiu tomar, que está sob o controle indireto da Turquia.
Ankara conhece todos os terroristas em Idlib pelo nome, e eles são um fardo. Hoje, um relacionamento com Teherã e Moscou pode trazer muito mais frutos do que laços com a Al-Nusra. Erdogan é realista, ele coloca o dedo ao vento. Mais um ponto sobre a Turquia. A captura mágica de Al-Nusra da maioria de Idlib e a dizimação de Zinjanha não é uma coincidência, nem é orgânica. É a maneira de Erdogan entregar Idlib a Assad e salvar o rosto do seu eleitorado. Claro, ele dirige uma barganha difícil. Assad deve trazer os curdos ao calcanhar e definitivamente terminar seu projeto separatista, Rojava. Mas é um bom negócio de qualquer maneira, desde que o grande perdedor seja o Ocidente e seus aliados terroristas, MENA. A Rússia, de fato, controla o ritmo, não apenas na Síria, mas também na MENA. O pequeno susto que tivemos em meados de 2018, quando o Ocidente estava perto de bombardear a Síria, foi evitado com sucesso porque a Rússia reduziu temporariamente a velocidade e conseguiu cercar os Estados Unidos no espaço de mídia. As repúblicas de Donetsk e de Lugansk usam a mesma estratégia agora para impedir que Poroshenko use o teatro Donbás para impor mais a lei marcial e cancelar as eleições. Preste atenção em como a Rússia saltou à frente das mídias ONGs no contínuo de mídia social. Moscou relatou muito que os capacetes brancos estavam filmando uma falsa bandeira. O que aconteceu aqui é extremamente complexo e precisa de um artigo separado, ou mesmo de um livro, sobre o trabalho da mídia e das ONGs. Assim, sabendo que a implementação do S-400 reconfigurou parâmetros do Syrian War.exe, torna-se, espero, possível pelo menos entender que a situação não é de todo preto e branco. Afinal, se fosse, não haveria necessidade de supercomputadores em Ministérios da Defesa. As conversas que acontecem às portas fechadas não são como as declarações que são divulgadas para o consumo público, de modo algum. Qual é a verdadeira razão pela qual Israel ainda bombardeia a Síria? Porque tem que ficar no jogo, mas as coisas não são como eram antes. Agora Tel Aviv deve passar por este paradigma risco e ganhar o seu lugar na mesa de pôquer, mas está danificando um armazém em Damasco, de acordo com alguns especialistas em mídia social. Isso simboliza o fim do Estado sírio e o fracasso da Rússia em defender seus interesses. É aqui que vemos a importância de ter não apenas alavancagem local, mas também global. O fato de Israel lutar contra o Rio e os riscos, muito mais do que possivelmente pode esperar, comprova que sua posição no grande tabuleiro de xadrez enfraqueceu. Netanyahu foi forçado a convocar eleições antecipadas. Ele está sendo investigado por fraude. O Hamas e o Hezbollah estão mais fortes do que nunca. O Irã está entrincheirando-se mais e consolidando laços sólidos com países poderosos. A ONU exige que as colinas de Golã voltem à Síria. Outro grande golpe para Tel Aviv é que a defesa aérea da Síria foi melhorada, e a culpa da própria Tel Aviv. Assim como a Turquia piscou, Tel Aviv estava envolvida na catástrofe de Ilyushin e deve pagar o preço por isso. Isso aqui foi aquele avião russo que Israel provocou que fosse derrubado, né? Provocou a queda, quando se escondeu atrás desse avião russo, fez com que as baterias antiaéreas sírias derrubassem esse avião russo por fogo amigo. Isso fez com que a Rússia enviasse mais baterias antiaéreas para a Síria. Mas, de acordo com o direito internacional, não através de violações recíprocas da Carta da ONU. O urso diz pulem, as cobras perguntam quão alto? Os punts da Síria, defesas aéreas, estão assistindo. Defesas aéreas sírias atingem o míssil israelense aqui. Uma foto do momento. Então, muito longo, não leu? Pense bem assim. A Síria está bem no caminho de ser uma nação autossuficiente e independente, não no sentido americano, onde os estados pós-soviéticos são sequestrados e transformados em trampolins liberais. Capaz de se defender. Um adulto, querendo responsabilidades e não se afastando delas.
Enquanto isso, Israel é dependente da ajuda ocidental, se torna cada vez mais infantil, usou o termo fixação, incapaz de crescer e se tornar verdadeiramente independente. Muito parecido com os Estados Unidos, na verdade, que é o filho bastardo de Londres, sempre interpretando a vítima e inventando sucessos no Blu-ray. Se você não está convencido de alguma coisa que eu disse e acha que a Rússia é fraca ou prefere se esconder em um canto, por favor, lembre-se do fato apresentado abaixo. Que cena da Segunda Guerra Mundial. Se por todo soviético que morreu na Segunda Guerra Mundial um minuto de silêncio fosse declarado, o mundo ficaria em silêncio por 50 anos. Lembre do preço que foi pago por nossa vitória. Eu acho que a Síria entende a mensagem e agora muito mais do que nunca. Risco igual a responsabilidade. Bom, gente, está aí um artigo longo, mas necessário para a gente entender qual é a dinâmica lá e por que esses ataques aéreos de Israel não podem mudar nada, apesar de, claro, algumas vezes causarem vítimas dentro da Síria, principalmente vítimas militares dentro da Síria, porque essa posição é de fraqueza e não de força. A Rússia tem interesse que a Síria se torne um país soberano, capaz de se defender sozinha. Por isso é necessário que se use o S-200 à vontade para se defender de Israel. Que há o pensamento da Rússia a longo prazo. É isso, esse pensamento de longo prazo que tem feito o sucesso da Rússia até aqui. E esses ataques de Israel são fraqueza, porque é uma forma de que Israel tenta desesperadamente ficar no jogo da Síria ainda, provocar um fato novo, mas que isso não muda nada a situação dentro do campo de batalha. Em resumo, é isso aí que eu entendi desse artigo. Se você viu alguma coisa nesse artigo aqui também que te chamou a atenção e quer me alertar sobre isso, ou se você tem uma opinião diferente, deixe aí a sua opinião nos comentários. Obrigado a todo mundo que tem me ajudado aqui com o meu canal. Meu canal tem crescido bastante, as visualizações têm aumentado nessa última semana. Eu agradeço a todos vocês. Lembre-se de que se você gosta do meu canal, você deve ajudar esse vídeo aqui a chegar a 300 visualizações em menos de 24 horas, porque isso ajuda muito ao vídeo ficar mais bem posicionado na pesquisa de busca do próprio YouTube. Se você for novo aqui, se inscreva, clique no sininho, mas venha aqui todo dia, porque nem sempre o YouTube manda notificações. Obrigado, gente. Curtam esse vídeo, compartilhem nas redes sociais e até a próxima.